Fala, Tricolor! Saudações! Tem bastante coisa acontecendo no Fluminense nessa quinta-feira e eu separei o que mais importa aqui pra gente. Thiago Silva já está se preparando para uma possível carreira como treinador e tem um detalhe muito interessante nessa história com o Marcão, pessoal. E o Savarino falou sobre a briga pela titularidade. Temos atualização importante do Samuel Xavier e o Fluminense pode já ter mudanças grandes para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo às 11 da manhã na Arena da Baixada. Então, bora pro giro de notícias, galera, sem enrolação. Torcedor, GE publicou nessa quinta-feira que Thiago Silva vem se preparando para seguir no futebol como treinador depois de encerrar a carreira. Ele estuda a função há pelo menos 6 anos, já concluiu a licença B da CBF e também já possui formação pela UEFA. É isso mesmo. E isso ajuda a explicar algo que estamos vendo agora, tá? Thiago vem participando ativamente das discussões táticas com o Marcão, inclusive ajudando ajustes durante os jogos, né? É muito claro, muito nítido pra gente durante os jogos a influência do Thiago Silva, tanto em campo ou quando ele tá no banco ali atuando principalmente como uma espécie realmente de auxiliar técnico para o Marcão. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente falou aqui que o Thiago estava quase funcionando como um auxiliar do Marcão, não era só força de expressão não, galera. É um cara que claramente já enxerga futebol pensando no que acontece depois da carreira, tá? Isso é muito nítido, muito claro, desde que o Thiago retornou aqui para o Fluminense há 2 anos atrás. E eu gosto muito dessa postura do Marcão nisso, porque é um treinador que ele não fica menor, porque ele escuta, né, normalmente o Thiago Silva. Ele não fica menor ou ele se sente menor porque ele conta com essa ajuda do Thiago, muito pelo contrário, tá? E você tem um jogador com 20 e tantos anos de futebol na Europa, de altíssimo nível, Milan, PSG, Chelsea, seleção brasileira, cara, se esse cara enxerga alguma coisa dentro de campo, eu quero que meu treinador escute, né? Esse é o nosso pensamento, né? Ainda mais como treinador, como tricolor. Essa é a grande verdade. E já pensou, daqui a alguns anos, o Thiago Silva como treinador do Fluminense? Deixem aqui nos comentários. Vocês já gostariam de ver o Thiago Silva como treinador 2027? Ou ainda tá muito cedo? Deixa ele maturar um pouco em algum sub-20, algum sub-17, mas aqui mesmo no Fluminense? Ou vocês acham que não, que a gente precisa olhar para o nome mais pronto? Torcedor, o Savarino falou hoje sobre disputa por posição. O Savarino que está retornando, né, de uma pequena lesão. Ele começou o ano como titular, a gente lembra disso quando ele vem da transferência do Botafogo para cá, mas agora ele concorre, na verdade, diretamente, vaga com Soteldo e Kevin Serna. E ele já reconheceu a concorrência e disse que o elenco tem qualidade suficiente para qualquer um jogar. Será? Nesta temporada já são 33 partidas e 9 participações em gols do Savarino até aqui. Acho que o Savarino ainda precisa mostrar para que veio, né? Aquele jogador que encantou o futebol sul-americano na sua conquista com o Botafogo, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores, mas aquele Savarino a gente ainda não encontrou ele no Fluminense. Só que aqui eu vou ser um pouquinho mais chato, tá? Nome não pode colocar ninguém no time. Eu não posso olhar para o meu papel e falar, cara, esse aqui vai jogar porque ele é o Savarino. Hoje, se eu sou o Marcão, se o Serna ele tá à frente do Savarino, o Serna tá à frente do Canóbio, e para mim o Serna também tá à frente do Soteldo. Porque o futebol também é momento e a gente precisa deixar isso muito claro. O Soteldo já cresceu na temporada, né? É até engraçado falar que o Soteldo cresceu. O Serna tá decidindo os jogos quando entra e o Riquelme entrou já pedindo passagem. Então acho que o momento do Fluminense para esses 3 nomes é mais importante do que o momento do Savarino. Então eu acho ótimo o Savarino voltar e aumentar essa nossa concorrência, mas agora ele precisa reconquistar seu espaço de novo, ou seja, ele precisa correr, se doar ainda mais. Torcedor, agora uma pequena atualização sobre Samuel Xavier. Segundo notícias agora pela manhã, né, saindo, além da luxação no ombro esquerdo que o Samuel sofreu na última partida contra o Remo, os exames detectaram uma pequena fratura de Hill-Sachs e estiramento ligamentar. A boa notícia, dentro de uma notícia ruim, é que não precisa operar, mas se eu fosse o Fluminense como planejamento, não aceleraria nada pensando em Libertadores. É um jogador importante, principalmente pela experiência. Pós-Copa do Mundo, Samuel Xavier vem evoluindo, sim, com o elenco. Só que se você já tem o Guga e agora você tem o Fidelis para dar um suporte, é exatamente nessas horas que o nosso elenco serve. Então, vamos ser conservador com o Samuel Xavier, tá bom? E falando também em defesa, né? Existe a tendência do nosso Thiago Silva do Monstro ser preservado contra o Atlético por causa do próprio gramado sintético. Ainda não é escalação confirmada, tá, pessoal? Ainda não é uma notícia, é mais um feeling meu que o Thiago Silva, para mim, já está descartado, 100% descartado da partida contra o Atlético Paranaense, para se preparar para o jogo do Vasco, tá? Que também é um jogo de clássico importante, e com o retorno do Midian e retorno do Freitas, dá mais tranquilidade para o Marcão trabalhar a zaga contra o jogo do Atlético Paranaense, e, consecutivamente, o Thiago Silva ser poupado e se preparar também para a partida do Platense no meio de semana após o jogo do Vasco. Atlético e Flu
qual é o tamanho desse jogo para nós, torcedor? O Atlético está em terceiro com 44 pontos e o Flusão permanece em quarto com 41. Então vamos esquecer essa história de é só mais uma rodada, a gente tem que se preparar para a Libertadores. Não. Domingo é um confronto direto. Se o Atlético ganha, ele abre 6 pontos da gente. Se o Flusão ganha, cola completamente no terceiro colocado, ou seja, no próprio Atlético Paranaense, porque a gente vai a 12 vitórias e o Atlético permanece a 13 vitórias. E tem um ingrediente que eu estou muito curioso para ver, tá, pessoal? Não só da partida do confronto direto. Essa foi a primeira semana inteira de treinamento conduzido pelo Marcão e pelo seu auxiliar técnico, Thiago Silva. Então eu quero ver a assinatura desses dois no próprio domingo, às 11 horas da manhã, lá na Arena da Baixada. Você também tá curioso, né? Que eu sei. E agora eu quero saber de vocês duas coisas. Primeiro, vocês também concordam em preservar o Thiago Silva para essa partida do Atlético Paranaense por conta do gramado sintético? E outra, hoje, quem merece ser titular na nossa ponta, né, no nosso ataque? Serna, Soteldo ou Savarino retornando de lesão? Deixem nos comentários. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like, ajuda demais o nosso canal a crescer. A gente só quer dar voz ainda mais aos nossos torcedores e mostrar que nós amamos o Fluminense e é tudo pelo Fluminense. Saudações tricolores, tenham uma ótima quinta, nos vemos por aí. Um abraço.